sobre ligações aldólicas. Aqui são as meninas do Se Liga na Química, e como eu falei anteriormente, hoje nós falaremos sobre o mecanismo conhecido como reação aldólica, um mecanismo muito importante dentro do estudo da química orgânica. Por que a importância, né, desse mecanismo? Por ser uma forma das mais poderosas de fazer a ligação carbono-carbono. Suma importância para o estudo da química orgânica. Bom, meninas, então, quando a gente vai falar sobre um assunto, né, a gente tem que saber primeiro como foi descoberto, quais características e assim por diante, né, que a gente vai falar sobre isso. Então, a adição aldólica, ela foi descoberta lá em 1804, né, por Alexandre Borodin, lá na Rússia. O que acontece? Ele misturou, no caso, pentanal com sódio, na esperança de obter o pentanoato de sódio. Mas após o tratamento com a água, né, o que aconteceu? Borodin, ele obteve uma mistura complexa, onde um dos produtos, né, ele parecia, no caso, resultar da condensação de 2 moléculas de pentanal, no caso, com a eliminação de uma molécula de água. Então, ao utilizar o pentanal, o que ele teve? Ele obtinha um produto, no caso, com 2 constantes orgânicas, que seria o álcool e o aldeíde, né, que a gente vai falar no decorrer da conversa. É bem interessante falar também que, posteriormente, Charles Adolphe, da Alemanha, empregou o termo aldol, a fim de retratar a bifuncionalidade do produto, alde de aldeído e ol de álcool. Então, em que se configura a reação aldólica? Bom, a reação aldólica é uma reação onde há a presença de um enolato nucleofílico reagindo com um composto carbonílico ou um eletrófilo. Esse composto carbonílico geralmente é uma acetona ou aldeído, e assim essa reação é interessante porque ela vai formar uma ligação carbono-carbono. Bom, como a nossa colega falou, né, ela pode, no caso, ocorrer com aldeído e cetose. E aqui a gente vai falar um exemplo para vocês bem fácil, que é, no caso, uma reação aldólica, né, onde 2 mols, no caso de acetaldeíde, né, ele é colocado para reagir em meio básico, com o hidróxido como base e a água como solvente. No caso, gerando, um único produto que seria o 3-hidroxibutanal. Então, o produto dessa reação, no caso, é um aldol, como a nossa colega falou, ele vai se observar com o quê? Ele se observa que a porção de álcool, né, e a porção de aldeído, ele é um aldol, configurando a porção aldólica existente. Bom, de forma geral, a gente pode dizer o quê? Que as reações aldólicas, ela acontecem, no caso, em meio básico, né? Entre as 2 moléculas de aldeíde ou 2 moléculas de cetona, ou até mesmo, né, também a gente pode ocorrer entre uma molécula de aldeíde e uma de cetona. Então, uma das estruturas de reação, ela vai servir como fonte do nucleófilo, né? Então, um exemplo é a reação aldólica, no caso do produto beta-hidroxialdeíde, né? Sim, este é um belo exemplo para falarmos como as reações aldólicas ocorrem nas seguintes etapas de mecanismo. Bom, o preparo do nucleófilo, interação entre substrato e nucleófilo, e protonação do composto iônico, levando a beta-hidroxialdeído. Primeiro passo, preparo do nucleófilo. Nessa primeira etapa, o etanol, fonte do nucleófilo, reage com o OH e forma o íon enolato de água. E o passo 2, interação entre substratos do nucleófilo. Bom, né, é importante a gente saber que nesse passo 2 acontece a reação entre o substrato do eletrófilo e o nucleófilo. E dessa reação surge o ânion alcóxido, que vai ser utilizado no nosso passo 3. O passo 3 é a protonação do composto iônico, levando ao nosso produto, que é a beta-hidroxialdeído. Acontece a protonação do alcóxido, que foi o que a gente produziu no passo 2, onde desta protonação surge, né, o beta-hidroxialdeído, 3-hidroxibutanal e o OH. Também existe a adição aldólica intramolecular. Essa reação ela acontece nesses mesmos passos, porém ela tem 2 alfas. Ela possui 2 alfas e um centro eletrofílico. Bom, como nas colegas já falaram, né, sobre a questão do passo a passo, a gente tem que saber como acontece, no caso, essa reação, né, na questão de reação aldólica. Bom, dentro da temática, né, da química de enolato, não poderia faltar essa reação, porque inicialmente, né, ocorre a questão da abstração do hidrogênio alfa carbonila pela base, gerando, no caso, o enolato. E posteriormente, no caso do enolato, ele vai atacar o nucleófilo, né, do carbono, no caso da carbonila, de uma outra molécula de acetaldeíde, vamos supor um exemplo, né. Então, ele vai gerar, no caso, um éter mediário, né, que após a fonte do próton, né, a água como fonte do próton, ele vai gerar, então, o nosso produto, que seria aldólico.
Então a gente pode observar que esse mecanismo é uma reação, uma adição, na verdade, nucleofílica, né? E aqui um exemplo um pouco diferente, onde colocamos uma molécula de propanal reagindo com outra molécula de propanal. E você observa que ocorre a formação do enolato, e esse enolato ele ataca novamente o carbono da carbonila do propanal, gerando o nosso intermediário, que após a fonte de próton gera o nosso produto de reação aldólica. Tá, como a nossa colega falou, já colocamos alguns exemplos, né? Então a gente tem que saber o que a gente quer chamar atenção nessa reação. O que acontece aqui é que o carbono alfa, no caso de um composto carbonilo, ele que se liga, no caso, ao carbono carbonílico de outro composto, né? Então a gente observa aqui a união é de um composto alfa do enolato, né, ao carbono da carbonila. Bom, então a gente pode observar que a gente não precisa se preocupar, né? A gente pode analisar que a gente não precisa se preocupar com outros carbonos que possam existir no nosso substrato, porque a gente tem que olhar sempre para essa união de carbono alfa, que esse carbono vai ser exatamente o carbono gerado pelo anolato se ligando e formando a ligação carbono-carbono da carbonila. A gente tem que observar também um outro exemplo genérico e meio básico que dos compostos carbonílicos, que a gente vai ter um alfa ligando ao carbono da carbonila, e esses dois carbonos, onde tem a carbonila, você troca por uma hidroxila, tendo em vista a hidroxila gerando um produto aldólico. Bom, e o que seria condensação aldólica? Podemos observar o seguinte: não é nada mais, nada menos do que o processo de desidratação de um aldol, formando né, um composto carbonílico alfa-beta saturado. Então, agora a gente já falou, eu vou falar os dois exemplos, né, que no caso de um aldeído, o outro um cetona, no caso é meio básico, e água gerando, no caso, em dois produtos de aldol. Primeiramente, no caso, ocorre a desidratação, como a nossa colega falou, de aldol, no caso, gerando a formação de produto conjugado, né. Com a acetona também ocorre a mesma forma, só que o produto aldol, ele não é isolado. Por quê? Porque ele conduz, no caso, a um produto que é altamente estabilizado, no caso, altamente conjugado com o sistema aromático. Né? Então, em alguns casos, no caso, há como se isolar e outros não. Né? Então, geralmente, no caso, a temperatura, ele é um fator interessante. Por quê? Porque quando se aumenta a temperatura, geralmente se conduz o produto à condensação aldólica. Mas, no caso, esse é um processo que nada mais, nada menos, né, que uma eliminação que ocorre no produto no caso aldólico. Bom, mecanisticamente, né, o aldol, ele formado que vai ser desprotonado pela base. O hidrogênio não é qualquer hidrogênio, ele é um hidrogênio do carbono alfa. Ele vai gerar um enolato, o par de elétrons forma uma ligação dupla e expulsa a hidroxila para o meio, e gerando um composto saturado. Esse mecanismo de eliminação que ocorre da base não é E1 e nem E2. Ele é um mecanismo chamado de E1CB, que no caso é a eliminação carboniônica, tá? Isso quer dizer que quem faz a parte da eliminação é o carbânio, não é um processo sincrônico de E2, onde a base abstrói o hidrogênio, espalha e forme uma dupla, expulsa o hidróxido, não. No caso, a primeira formação do carbânio, já que ele é altamente estabilizado por efeito de ressonância, para depois ocorrer a eliminação. Esse mecanismo é chamado de E1BC, que é a eliminação carboniônica. Então, gente, a gente acabou de falar, no caso, como funciona a questão das reações aldólicas, né? Então, como a nossa colega falou de forma geral, né, a gente consegue perceber que esse é um assunto bem interessante, porque ele é um mecanismo, né, como já está dizendo, por isso com reação aldólica, né, que tem a ver com aldeído, entre outras coisas. Então, é um mecanismo muito importante, como a gente falou, dentro do estudo da química. Então, por ser, no caso, uma das formas mais poderosas de ligação carbono-carbono, né? Exato, e eles têm sempre que ser utilizado como um exemplo dentro do estudo da química orgânica, para que se tenha uma melhor compreensão, até mesmo dos próximos assuntos que virão ser abordados dentro da disciplina.